Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, eu vim trazer pra vocês o meu relato, a minha experiência utilizando o Roacutan. Pra quem não sabe, eu fiz esse tratamento há mais ou menos 3 anos atrás. Então eu vim contar tudo pra vocês, mostrar como tá o meu rosto hoje, como foi o tratamento, se eu tive efeitos colaterais, enfim. Então continua assistindo esse vídeo, assiste até o final porque eu vou deixar fotos e vídeos do meu rosto hoje e fotos e vídeos também do meu tratamento pra vocês acompanharem, a evolução do meu rosto. Então, bora lá. Então, gente, pra começar, eu já vou adiantar pra vocês que eu não passei nada na minha pele, tá? Eu me maquiei, maquiei a área dos olhos, passei um corretivo aqui, passei um batom. E pra dizer que não tem nada, eu passei só um blushzinho pra ficar mais rosadinho, mas eu não passei base na minha pele. Então, vocês podem notar que ela tá mais ou menos assim, tá? Mas no final do vídeo eu vou trazer pra vocês com mais detalhes, sem nada no rosto, pra mostrar como tá a minha pele, Mostrar o tratamento pra vocês, que é isso que interessa. Então, gente, eu fiz o tratamento, com o Roacutan, com a isotretinoína, que é o nome do medicamento, Roacutan é o nome mais famoso. E antes de tudo, eu quero dizer pra vocês que eu não tô aqui indicando esse remédio pra ninguém, tá bom? Ele é um remédio muito forte, tem muitos efeitos colaterais, então não tem como você comprar na farmácia sem a receita médica, tá? Precisa da receita médica. E o médico que receita isso, ele sempre pede exames pra você, então é um processo burocrático, pra sua segurança mesmo. Não tô aqui falando pra você correr na farmácia comprar esse remédio, até porque não tem como, Precisa de todo esse processo. Eu tô apenas trazendo o meu relato pra quem tiver interesse, tá bom? Vou começar aqui primeiro contando a história da minha pele, falando como a minha pele era. E vou falar rapidamente, pra não ficar cansativo o vídeo. Então, gente, no início da minha adolescência, eu não tinha muitas espinhas, eu tinha uma espinha ou outra, que é o normal para uma adolescente. Então, eu tinha espinhas bem pequenininhas na área da testa, uma espinha ou outra, aquela coisa normal. Porém, a partir dos meus 15 anos, as espinhas, elas foram se transformando em acne mesmo. E a acne, gente, ela é mais grossa, Ela tem os graus, tem umas que são de grau maior, outras de grau menor, e elas são duras, elas doem, elas machucam o rosto. Elas deixam cicatrizes no rosto, Então é algo assim bem mais complicado. Então eu comecei, com os 15 anos a já ter essa acne, mas ela não tava assim muito séria, E eu lembro, que com 16 anos mais ou menos eu já fui no dermatologista e ele me indicou, usar o Roacutan, a isotretinoína. E eu fiquei com medo, gente, porque quando a gente pesquisa, a gente sabe que é um medicamento forte, que tem vários efeitos colaterais, então, assim, não é brincadeira, precisa ter um exame, precisa ter um acompanhamento, não é qualquer remédio, então eu fiquei com medo, eu falei, não, pela minha saúde eu vou tentar outras coisas, eu acho que pode melhorar com o tempo, eu era muito nova, 16 anos, falei, não vou fazer. Porém, gente, com o passar dos anos, a acne só foi aumentando, então começou a aumentar muito, principalmente nessa região aqui do rosto, no queixo, e ficou muito ruim a minha pele. A minha acne, ela era de grau 3, então era bem difícil, ela tinha um processo todo até ela sair do rosto, E às vezes a gente cutuca, não pode cutucar, e eu cutucava às vezes porque eu ficava agoniada, era muita espinha, muita acne, muita coisa no meu rosto, sabe? E eu cheguei a um ponto, gente, que eu virei escrava da maquiagem, eu não conseguia sair de casa sem usar maquiagem pra esconder a acne, as espinhas, o meu rosto, as manchas, não conseguia, gente, pra fazer qualquer coisinha básica, pôr pé na rua eu tinha que pôr maquiagem, então eu enchia o rosto de base, de corretivo, de pó. E mesmo, colocando maquiagem, como a acne era de um grau mais elevado, então dava pra perceber, assim, na pele, Isso me chateava muito. E os anos foram passando, e a minha pele só ia de mal a pior, então era muita cicatriz. Meu rosto ainda até hoje, tem algumas cicatrizes, mas me deu muita cicatriz, muita mancha. E eu cheguei, assim, numa situação que eu não conseguia mais nem me olhar no espelho. Eu me olhava no espelho e eu ficava agoniada, porque era muita mancha, muita cicatriz, muita acne, e aquilo tava me deixando muito mal. Tava afetando a minha autoestima, o meu psicológico. Então, por conta de toda essa situação, gente, há 3 anos atrás, em 2019, eu estava com 21 anos, eu resolvi, procurar o dermatologista pra achar uma solução, porque isso tava me afetando demais. E aí, eu cheguei no consultório, eu tinha convênio na época. E aí, quando ele viu meu rosto, ele falou assim que realmente precisaria utilizar o Roacutan, a isotretinoína. Eu contei toda a história pra ele. Ele falou que qualquer outro tratamento que eu tentasse, ia ser temporário. Então, não ia realmente tratar, ia sumir por um tempo e depois ia voltar. Então, ele me indicou mesmo utilizar o Roacutan, a isotretinoína. Então, ele explicou, tudo certinho, todos os riscos do medicamento. Ele, inclusive, me encaminhou, pra passar com a ginecologista. Ela me receitou o anticoncepcional. Então, é obrigatório você utilizar o anticoncepcional, porque não pode engravidar tomando esse medicamento, ele pode causar má formação no feto, então é algo muito sério, gente, também não pode doar sangue. Então realmente é um medicamento extremamente forte, tem que ter muito cuidado. Então, na primeira consulta, gente, ele já me passou o exame de sangue, não me passou a receita ainda, me passou o exame de sangue, fiz os exames de sangue e retornei com ele pra ele me passar a receita do Roacutan. E aí ele me passou a receita.
Ó, essas daqui são as receitas, né? Ficava 2 comigo e 2 com a farmácia. Ó, ela é mais ou menos assim. E tem vários locaizinhos assim, ó, que tem que assinar. E vem falando aqui de todos os riscos do medicamento, né? Então, vou até ler algumas coisas aqui pra vocês, ó. Aqui tá escrito gravidez proibida, risco de graves defeitos na face, orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto. E tem um tópico 4 aqui, gente, que ele fala assim: eu compreendi que alguns pacientes, durante ou logo após interromper o uso da isotretinoína, têm tido depressão ou outros sintomas psiquiátricos. Os sintomas destes quadros não são bem definidos, podem ocorrer. Aí tem vários sintomas aqui, né? Tristeza, crise de choro, ansiedade, mau humor, perda de interesse em atividades esportivas, falta ou excesso de sono, falta de energia, sentimentos estranhos, ideias de autoagressão ou tirar a própria vida. Então, assim, aqui ele fala que, além dos efeitos colaterais, né, para a saúde, o medicamento ele pode trazer alguns transtornos, algumas doenças psicológicas, alterar, né, o emocional da pessoa. E tem um tópico aqui, né, gente, falando que a receita é prescrita somente para mim, que eu não posso dividir esse medicamento com ninguém, né, que pode ter sérios efeitos colaterais, que eu não vou doar sangue, né, enquanto estiver tomando esse medicamento. Enfim, né, gente, nesse termo aqui de conhecimento de riscos e consentimento, tem várias orientações. Então, fala sobre o que fazer, o que não fazer, quando interromper o tratamento, né, fala dos efeitos colaterais. Então, todo mês que eu voltava, né, com o médico, eu já voltava com o meu exame de sangue feito. E aí o médico me passava a próxima receita pra ir na farmácia, né, e junto com a receita, né, tinha 4 dessas folhinhas aqui. 2 ficavam comigo e 2 com a farmácia, né? E nessa folhinha aqui eu tinha que assinar cada tópico aqui, ó, das orientações, né? Pra falar que eu tava ciente. E deixava, né, as vias da farmácia e ficava com as minhas vias. E, gente, como eu falei pra vocês, né? Tem que fazer exame de sangue todo mês. O médico, ele não passava uma nova receita pro tratamento sem fazer exame de sangue. Então, eu tenho aqui todos os exames que eu fiz. O meu tratamento, ele durou 6 meses. O médico fez um cálculo lá, né, que eu tinha que tomar 10 caixas. Gente, faz muito tempo, então eu não me lembro com detalhes como que foi o início do tratamento, assim, em questão de se eu tomava 2 cápsulas, 1 cápsula por dia. Porém, eu sei que eu não fiz o tratamento todo, né? Eu tomei 9 caixas de 10. E eu vou explicar tudo pra vocês certinho porque eu não fiz o tratamento todo. Eu acredito que no primeiro mês eu tomei 1 caixa, tomando um dia sim, um dia não, e 1 cápsula por dia, uma coisa assim. Alguns meses eu tomava um dia sim, um dia não. Alguns meses eu tomava 1 cápsula por dia, outros 2 cápsulas, dependia do que o médico falava pra mim. Mas, né, no tratamento todo durou cerca de 6 meses e eu tomei 9 caixas de 10. Então, né, gente, eu iniciei o tratamento, comecei a tomar o remédio. E aí, né, em 1 mês de tratamento, né, já comecei a perceber que as minhas acnes, né, minhas espinhas, elas aumentaram muito. Então, começou a sair muito. Parece que começou a sair tudo pra fora. A gente piorou muito, assim, mas eu tava confiante. A minha pele, ela começou a ficar, assim, mais lisa, sabe? E não ficou tão oleosa. Ela foi melhorando, né, a oleosidade foi melhorando muito. Minha pele começou a ficar mais seca, né? Mas ela não descamou toda, né? Igual muita gente fala, né? Que parece uma cobra, não sei, saindo a pele. Mas a minha pele não ficou assim, ela ficou seca, né? Ficou mais lisa, assim, ficou bem gostosa, gente, a pele. Porém, ela não descamou toda, tá? Ficou sequinha. Mas teve essa questão, né, gente, que nos primeiros meses começou a piorar muito a minha acne, né? Por causa do remédio, parece que começou a sair tudo pra fora. Mas a pele, ela ficou mais lisinha, mais sequinha. Mas eu continuei firme, né, confiante que o tratamento ia dar certo, que ao final minha pele ia ficar linda. Com relação, né, gente, aos efeitos colaterais, eu até anotei aqui, porque eu não me lembrava bem, mas eu andei pesquisando os efeitos colaterais, que na época eu anotei. Então, eu engordei um pouco, tá? Engordei, mas não muito. Eu tive episódio de dor nas pernas, de cansaço, sabe? De fadiga, assim. Tive episódio também de desconforto estomacal. Tive algumas alterações emocionais, eu não sei se era algo normal ou era derivado do medicamento, né? E também, né, gente, desde o primeiro mês comecei a utilizar, minha boca secou, então minha boca ficou bem machucadinha, ficava seca, tinha que passar muito lip balm, muita manteiga de cacau, pra boca não ficar, sabe, ruim assim, mas ela rachou, então a boca tinha que estar sempre hidratando, gente, tanto a pele quanto a boca. Mas no geral, gente, de efeitos colaterais foi isso, né? Mais cansaço, fadiga, um pouco de indisposição, tive, né, dor de cabeça algumas vezes, um pouco de desconforto estomacal. E até, né, gente, o médico falava pra mim tomar o remédio após as refeições, porque, né, como é algo forte, acho que até o estômago, assim, pode ter alguma coisinha, né? Tanto que eu tive alguns episódios, mas nada, assim, muito grotesco, muito assim, nossa, tô passando mal. Não, é algumas coisinhas que a gente vai notando de diferente, mas deu pra conviver normal. E aí, né, gente, continuei o tratamento, então foram se passando os meses. Eu comecei a tomar o remédio no final de setembro, então foi setembro, outubro, novembro, dezembro, enfim. Continuei indo, né, tomando o remédio certinho,
certinho, conforme o médico estava me orientando, tomando bastante água, cuidando da minha pele, dos meus lábios, da minha alimentação, fazendo, né, todos os exames, tudo certinho, gente, comprando remédio. Inclusive, né, gente, o valor, se alguém tiver alguma dúvida, na época, né, 3 anos atrás, não sei como tá hoje, mas foi cerca de 50, 60 reais cada caixa na farmácia. Então, voltando, né, eu comecei a tomar no final de setembro, então foi setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. E aí, quando chegou em março, gente, eu já tinha tomado 9 caixas. E os meus exames, o médico disse que tava tudo dentro do normal, assim, tudo dentro do aceitável, né, durante o tratamento, pra alguém que tá fazendo esse tratamento. Então, tava tudo ok. Tomei 9 caixas de 10, meu tratamento era 10 caixas. Porém, chegou na época de março de 2020, gente. Alguém lembra o que começou em março de 2020? A pandemia. E aí começou aquela loucura da pandemia, né? Muita gente preocupada, com medo, ainda com insegurança, não sabendo como seria, todo mundo querendo ficar dentro de casa, ninguém queria sair, né? E o convênio, eles cortaram as consultas, então eu não conseguia marcar consulta com o médico, não conseguia marcar retorno com o médico pra levar o meu exame, né? E pegar minha última receita pra finalizar o tratamento. E eu fiquei super preocupada, gente. Falei, e agora? Eu não vou terminar o tratamento, minhas espinhas vão voltar, não fiz o tratamento certo, e agora o que vai acontecer, né? Um momento de insegurança, né? Mas aí, né, gente, fiz o meu último exame e continuei ligando lá todo dia pra tentar marcar uma consulta. E eu não consegui marcar com o meu médico, que é o que me receitou, me acompanhando no tratamento, né, com o Rocutan. Consegui marcar com outro dermatologista e eu marquei. Então eu fiz o meu exame e assim que eu fui olhar o meu exame, né, porque eu gosto de olhar o exame antes do médico ver, porque, né, curiosidade. Aí eu fiquei preocupada, gente, porque, ó, tem até aqui, né, vou mostrar pra vocês. O meu colesterol, em dia 23 de março de 2020, ele tava em 241. E aqui fala, né, que acima de 20 anos, né, o desejável é 190. Então, tava alto, né, tava preocupante. Mas o mais preocupante, gente, era o triglicérides. O meu triglicérides, ele foi de 100 e pouco, o que tava no mês anterior, pra 338, gente. E aqui fala, né, gente, que acima de 20 anos, né, em jejum, o normal seria menor que 150, né? E se tiver de 200 a 499, tá muito elevado. Então, o meu triglicéride sérico tava muito elevado, né? E eu não tinha muita noção do que isso podia significar, né? Mas eu tava preocupada. Então, né, nesse momento de pandemia, faltando uma caixa pro meu tratamento, eu super preocupada com medo de perder todo o tratamento que eu já tinha feito. Inclusive, gente, a minha pele, ela tava bem melhor, tá? No final do tratamento, a pele tinha melhorado demais. Mas eu já vou falar sobre isso. E aí, né, a gente conseguiu essa consulta com outro doutor no momento de pandemia. Eu voltei com ele, não foi o médico que me acompanhou. Mostrei os meus exames, né, naquela expectativa, né, dele me receitar e eu tomar a última caixinha e finalizar o tratamento. Mas quando ele viu meus exames, ele falou que eu não podia continuar tomando o remédio, não podia continuar o tratamento, porque a minha saúde, né, ela estaria em risco, então tinha que parar ali já. E pesquisando, né, gente, eu vi que o triglicérides, ele é um tipo de gordura. E se estiver muito alto, corre risco de ter alguma doença cardíaca, né? Um AVC, um infarto, então... Ou alguma outra doença, gente. Eu não conheço, né? Não sou médica, não tô aqui pra falar nada. Eu só fiz uma breve pesquisa. Mas os números, né, do meu exame estavam, assim, assustadores, né? Então, eu vim de um tratamento que estava indo bem. Assim, o tratamento foi ok pra mim. Os exames estavam dentro do esperado. Porém, no último mês, faltando uma caixinha, os meus exames, eles ficaram alteradíssimos. E aí, né, o médico, ele me falou que essa uma caixa não ia fazer, assim, tanta diferença no meu tratamento, porque eu já tinha tomado a maioria. E aí, né, gente, saí do médico, ele me passou uma outra guia, né, pra acompanhar os meus exames de sangue. Não me passou mais receita desse medicamento. Inclusive, né, ele não ia me passar mesmo, porque ele não foi o médico que me acompanhou. Então, né, gente, é algo, assim, bem complicado pra fazer esse tratamento, né? Tem bastante burocracia e é o correto, né, porque é um medicamento forte. E aí, né, gente, depois que a pandemia deu uma melhorada, eu consegui retornar com o doutor que acompanhou meu tratamento. O meu rosto estava muito melhor. E realmente ele viu meus exames e falou que eu não deveria tomar mais esse medicamento, que as 9 caixas estavam ok pra mim, que o tratamento estava completo, mesmo sem tomar a última caixa, né, do cálculo que ele fez. E com relação à minha saúde, né, gente, depois que eu parei de tomar o Rocutan, ela foi voltando aos poucos, né, o colesterol foi abaixando, o triglicérides também, então aos poucos foi melhorando. Porém, né, hoje, 3 anos depois, o meu colesterol ele ainda, né, não voltou a ser o que era antes, nem o triglicérides, mas melhoraram bastante. Porém, não voltou, né, gente? Então, por isso que eu falo, né, é um medicamento forte, ele mexe com a saúde realmente. Então, tem que ter um bom acompanhamento, uma avaliação, né, de um médico, porque ele vai saber se você deve continuar o tratamento, se você deve fazer ou não, se você deve parar, né, em prol da sua saúde, né, que é o que realmente mais importa. E hoje, né, 3 anos depois, os meus exames, eles melhoraram muito, muito mesmo, não tão assim, né, naquela situação de risco, porém, não voltaram a ser o que era antes. Então, né, gente, tem os prós e os contras. Mas, falando, né, do que interessa, do meu rosto, gente, foi uma transformação.
o meu rosto ele melhorou muito, assim, então eu não me arrependo, tá, gente? Assim, eu fiquei com um pouco de medo, um pouco assim, por conta da minha saúde mesmo, né, que aumentou, né, esses números de colesterol, triglicérides. Porém, com relação ao meu rosto, melhorou muito. Não tive mais aquela acne, né? Eu tinha acne grau 3, então eu vou deixar aqui no final as fotos pra vocês da evolução do tratamento. Mas elas sumiram todas, então meu rosto ficou lisinho. Bom, gente, eu tive que mudar aqui um pouco a câmera, porque o meu celular lhe deu memória cheia, aí eu emprestei o celular da minha irmã pra poder gravar, tá bom? Mas agora pra finalizar o vídeo, né, falando se deu resultado mesmo o tratamento. E deu, gente. A minha pele hoje ela é outra, tá? Ela foi realmente transformada. Eu passei muitos anos convivendo com a acne, né? Cheia de cicatriz, de machucado no rosto, de pele manchada. Minha acne ela era muito forte, né? Então tinha muita bolinha assim na pele. Realmente, gente, era triste. Eu vou mostrar pra vocês agora, né, no final do vídeo, de como tava a situação, o decorrer do tratamento, mas saiu tudo aquilo. A minha pele, assim, depois que eu finalizei o tratamento, não tinha nada de espinha, zero espinha. Ela tava assim, lisinha, sequinha, não tava oleosa, então, assim, realmente pra mim, nesse quesito, assim, de transformar a pele, valeu super a pena, minha pele realmente mudou, algo que nunca tinha acontecido, então, com relação a isso, foi ótimo pra mim. E agora, né, gente, que eu mudei a câmera, eu vou até aproveitar pra mostrar pra vocês melhor como tá a minha pele, tá? Ó, não tem acne, tá? Só que, como vocês podem ver, ó, tem tipo uns buraquinhos, sabe? Que são uma cicatriz mesmo, porque eu tive muito, convivi muitos anos com isso. Então, tem as cicatrizes no rosto e algumas manchinhas. Eu não tô com base, tá, gente? Como eu falei pra vocês, não tô com base nessa área do rosto, só um pouco de blush. Então, gente, assim, no quesito pele, né, valeu super a pena no tratamento, deu resultado. Não sofro mais com aquelas acnes de grau 3 enormes pelo rosto, o rosto machucado. Pra não mentir pra vocês, né, gente, será que as espinhas voltaram, né, 3 anos depois do tratamento? Um tratamento que não foi completo, né, que faltou uma caixa só, foi quase completo. Será que elas voltaram no meu rosto? Bom, gente, como eu falei, né, a acne ela não voltou, sabe? Aquela coisa que era antes, graças a Deus, né, me livrei. Porém, não sei se é até porque eu não fiz o tratamento completo, faltou uma caixa ou não, a minha pele continua boa. Porém, sai algumas espinhas bem pequenininhas, gente. Na verdade, não é aquela espinha, sabe? São umas bolinhas. E sai, assim, geralmente nessa área aqui da testa. Até pra não mentir pra vocês, né? Pra falar que não tem nada. Sai umas bolinhas aqui na área da testa. Mas elas são muito pequenininhas, gente. Se eu usar um ácido, assim, pra secar, elas saem rapidamente. E agora, né, gente, pra finalizar, eu vou deixar no final desse vídeo aqui algumas fotos, vou ver se eu tenho vídeos também de como era o meu rosto antes de fazer o tratamento, né? E a evolução dele no tratamento. As fotos também da fase da piora, né? Que é no início do tratamento. E as fotos finais. Bom, gente, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero bastante que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vim aqui trazer o meu relato do meu tratamento com o Roacutan. Como fazem 3 anos, gente, eu tive que me esforçar bastante pra lembrar de algumas coisas, mas eu acho que eu consegui passar pra vocês, sabe, a maioria dos detalhes, então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra mim que eu posso voltar respondendo, tá bom? Então foi isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like, tá bom? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho pra ficar mais perto de mim. Assim que sair um vídeo, você já é notificado. Se vocês quiserem me acompanhar no Instagram, vai estar aqui na tela, tá bom? Um super beijo pra vocês. Até a próxima e que Deus te abençoe muito. Tchau, tchau.